Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quinta-feira, na parte da noite do dia 27/2 de 2025. Eu venho aqui mais uma vez, eu sei, fora do horário, mas é por uma boa causa, porque tínhamos ido dormir às 1 da manhã desta quinta-feira. 4 da manhã já estávamos na estrada para poder buscar o artista no aeroporto e depois ainda fomos para a coletiva, chegamos, tiramos um bode rapidinho, mas já estou na ativa de novo para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. Inclusive, o anúncio oficial do Lloyd já saiu, uma sacada monstra do Vasco da Gama. E detalhe, o homem já está bidado e se o Carille quiser colocar em campo, vai poder colocar, porque olha só, nós tínhamos informações importantes. Se não fosse hoje, não seria dia nenhum nesse campeonato carioca. Ainda vamos falar muito aqui também sobre a viagem do Marcelo Santana, que foi de suma importância para a contratação do Nuno Moreira. Vamos falar também dessa coletiva, vamos falar sobre as pretensões do Vasco de ir atrás de mais um jogador. Vasco está tentando mais uma contratação antes que feche a janela amanhã. Inclusive temos também atualizações aqui do Brian Palacios. Ainda vamos falar muito sobre campeonato carioca, vamos falar muito sobre quanto que a Ferg ganha em cima do Vasco. Olha só, a Ferg ganha mais do que Vasco, Botafogo e Fluminense juntos. Por que será que não ganha mais do que o Império do Mal? Ó, calma, e ainda vamos falar sobre essa lista de credores que o Vasco tem que pagar nessa recuperação judicial. Então cola comigo aqui, esse vídeo está muito bacana, muitas notícias maneiras para você poder acompanhar comigo depois da vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaíno, desde já agradecendo aos mais de 104, já estamos caminhando para 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like e amanhã, sextou, estaremos aqui na nossa super live de 10h30. Um outro grande detalhe no meio disso tudo, para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se gostar, se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também as nossas lives. Para você que já é inscrito, se quiser continuar me dando uma moral, além daquela que você já me dá aqui, deixa o seu like aí, cara, é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. No final de tudo, geral, comente. Hoje eu vou começar de uma forma diferente, porque torcedor esperou ansiosamente, principalmente depois de tudo que o Lloyd falou lá na sua live. E bom, Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Lloyd Augusto até dezembro de 2027. Lloyd Augusto iniciou sua carreira em Angola, país de origem, e rapidamente se destacou, chamando a atenção no Sporting, que o levou ainda nas categorias de base. Terminou o processo de formação no Forense, aonde se profissionalizou. No Farense, ele acabou seguindo para o Mafra, chamou a atenção do Alanyaspor, que o contratou e foi um dos destaques lá do campeonato turco e agora vai jogar pelo Vasco da Gama. Inclusive, o Lloyd, ele foi anunciado desta maneira, cara, e eu achei simplesmente sensacional, tá? Vou botar o fonezinho aqui, porque na parte do áudio eu vou ter que mutar devido aos direitos autorais, beleza? Eu quero ir pro Vasco. Não sufoquem um artista. Se eu não jogar pro Brasil, também não jogo mais lado nenhum. Já não jogo mais na Turquia, não jogo a lado nenhum, fico gangsta. E aí o Vasco anunciou assim, eu acho que de forma bem humorada. É muito do que foi essa contratação do Lloyd. E eu queria saber da sua opinião. Para mim foi uma bela sacada do marketing do Vasco. Acertou em cheio. E alguns detalhes do Lloyd,
jogando por onde, ou pelas equipes por onde ele passou. Bom, e aí, galera, o Lloyd vai usar a camisa de número 45 e o Amadeu, que é um cabalista terrível, já mandou, né? 4 mais 5, 9, vai fazer muito sucesso no Vasco. O Amadeu tá empolgado com a contratação do Lloyd. Agora, Marcelo Santana confirmou pra gente, tá? Que se o Lloyd não fosse inscrito no dia de hoje, ele não poderia jogar pelo Campeonato Carioca. Enquanto estávamos no CT, nós paramos para trocar uma ideia com o Marcelo Santana e ele chegou a afirmar, olha, se não for inscrito hoje, não terá condições de poder jogar as semifinais do Carioca e se o Vasco bater o Império do Mal, chegar nas finais. Mas parece que isso tudo já ficou para trás, foi superado e é aquilo que nós tínhamos falado já no vídeo de mais cedo e até nas nossas lives. Cara, o jurídico do Vasco, para acertar essas situações que chega ali bem, sabe, na espinha, eles são muito bons. Já tinha feito isso com o Guarim, já tinha feito isso com o Verratti, agora com o Lloyd. No último dia, ali aos 45 do segundo tempo, o homem apareceu no BID da CBF, Boletim Informativo Diário, confirmando que ele está regularizado para poder enfrentar o Flamengo. Mas será que o Carille vai botar o homem em campo? Uma outra notícia que nós queremos também deixar para vocês aqui é a respeito de Palácios. Lá o Brian Palácios, jogador que já tinha sido praticamente confirmado, ele só chega no Vasco depois ali, bem dizer, do Campeonato Mineiro terminar. Brian Palácios deve se juntar ao Vasco após a primeira final do campeonato, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, conforme solicitação do Atlético Mineiro. O empréstimo, que vai até dezembro, será formalizado na janela de transferências nacional. E o atacante deverá viajar para o Rio a partir de 10 de março para realizar seus exames médicos e, caso seja aprovado, ficará um ano ou até o final do ano, até o final de dezembro, aqui no Vasco da Gama. Um outro detalhe do Palácio não chegar agora é devido a algumas lesões que o Atlético acabou ali sofrendo, ou os jogadores do Atlético, melhor dizendo, e aí o Atlético ficou meio temeroso de não ter jogadores no ataque suficiente para essa final do Campeonato Mineiro. E para a gente poder seguir, uma informação também que nós tivemos dentro do CT é que o Vasco, independente do Palácio, tá, galera? O Vasco ainda busca mais um jogador nessa janela de transferências. Estivemos ali conversando com pessoas que nos declarou, e eu cheguei a perguntar se esse jogador seria, de repente, um reserva para o Verratti. E a pessoa em questão preferiu, no caso, fazer mistérios sobre quem o Vasco iria contratar e qual posição seria. Inclusive, no meio dessa conversa, ficou também, mais uma vez, confirmado que o Vasco está tentando negociar o Capasso, e o Capasso teve 3 ou 4 propostas, inclusive com um salário maior do que ele ganha no Vasco da Gama, e ele recusou essas propostas de clubes que jogariam possivelmente até a Libertadores. Então, quer dizer, ele rejeitou as propostas porque ele acredita que ele consegue dar a volta por cima no Vasco da Gama e mudar, de repente, a opinião do técnico Fábio Carille. Vamos ter que aguardar para saber se isso vai rolar. Confirmação, NTV, junto ao representante do Nuno Moreira. Nós estivemos ali conversando com alguns representantes do Nuno Moreira, que nos declarou que a viagem do Marcelo Santana, ela foi de suma importância para o Nuno estar no Vasco ou ter assinado com o Vasco. Tudo porque o Casa Pia não queria liberar, existia só trocas de conversa mais à distância, mas no momento o Marcelo Santana se apresentou como executivo do Vasco, foi à mesa para poder conversar tanto com os representantes do Nuno, como também com a diretoria do Casa Pia. As coisas começaram a se destravar, ao ponto do jogador que foi destaque lá do Casa Pia, inclusive foi o melhor jogador do mês de janeiro do Campeonato Português, e o Vasco conseguiu essa contratação. E detalhe, tá? A torcida não estava longe da verdade quando pediu para o Marcelo Santana viajar para poder fechar as negociações. Foi o caso lá do Bruma que gerou toda aquela polêmica. Nuno Moreira, ele já deixou bem claro aqui
o seu cartão de visita, porque no meio dessa coletiva de hoje, de apresentação do Nuno, ele foi perguntado sobre a rivalidade contra o Império do Mal, como ele iria tratar isso, porque a imprensa, sabe, tinha o Vasco como um time inferior, que seria o azarão, e ele já mandou assim, ó, o que eles falam não me interessa. E ele continuou dizendo, né, não controlo o que dizem, temos que provar em campo que somos, o que somos. Vai ser um jogo disputado até o fim. Então o Nuno, motivado, vamos ver também se o Carille irá utilizar ele. Agora, uma outra coisa muito bacana nesta apresentação, tanto do Nuno como do Garré, foi a presença dos familiares. A esposa do Nuno estava lá, a esposa do Garré com seus 2 filhinhos também estavam lá, e eles ali acabaram falando a Vasco TV. Eu vou deixar aqui a minha pergunta e também a pergunta do Amadeu, porque eu queria saber, né, a expectativa dele, se ele está pronto para esse jogo de sábado, já ia falar de amanhã, de sábado, lá no Newton Santos. Boa tarde, Garré, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. E a pergunta que eu te faço é o porquê da escolha do Vasco e também se você já está pronto para o clássico de sábado, clássico muito importante para a torcida vascaína, e também sobre a sua expectativa, bom, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e para esse clássico que marca aí as semifinais do Campeonato Carioca. Bueno, principalmente buenas tardes para todos. Antes que nada me gustaría agradecer a todo el club, principalmente al presidente, al vicepresidente, a Marcelo por la confianza, por la decisión en contratarme este mercado de pases. Como dijo Marcelo, el mercado de pases pasado ya hubo intenciones, así que bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, muy emocionado y bueno, con respecto a la pregunta, me voy sintiendo cada vez mejor todos los días. El clima es distinto, obviamente que también me va a llevar tiempo conocer a mis compañeros, conocer la idea del entrenador, de su cuerpo técnico, pero acá lo más importante es que me adapte lo más rápido posible. Soy consciente de que llego a un club gigante, con una dimensión muy grande, y bueno, eso es lo que quería para mi carrera, un desafío de esta magnitud. Así que bueno, todos los días vengo al centro de entrenamiento con la intención de prepararme el máximo posible para cuando el entrenador me necesite y obviamente ayudar a mis compañeros, aportar desde mi lugar para que el equipo cumpla todos sus objetivos. Então ele falou, né, que vem se preparando, que se sente muito feliz, que é um desafio, que ele buscava esse desafio na carreira dele, de um clube gigante. Ele fala que, bom, está se preparando, mas não respondeu o que eu queria. Ou seja, se quiser me colocar para jogar no sábado, eu estarei pronto. E também quem esteve falando da Vasco TV foi lá o Nuno Moreira. E agora a pergunta é do Amadeu, aqui também do canal Na Torcida Vascaínos. Boa tarde, Nuno. Aqui, Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Bem-vindo ao Vasco, bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil. Eu também sou Patrício, que eu tenho dupla nacionalidade portuguesa, então, e lá da tua região, lá do norte de Portugal, minha família é de Braga. Muito bem-vindo, sucesso para você. Acompanho o futebol português. Eu queria saber de você, Nuno, as características, porque andei vendo alguns jogos seus, porque eu acompanho lá o Campeonato Português. Você gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, né? Isso até para dar uma facilidade ao lateral, para ir ao fundo e geralmente cruzar ou fazer o X1. E você, tendo essa característica e jogando do lado do Coutinho, do Garré que está chegando, do Lloyd também que chegou, onde você fez a base dele no Sporting, lá de Lisboa, as características são, geralmente você gosta de jogar mais pelo lado esquerdo ou é um meia, como dizem em Portugal, aquele meia avançado? Muito obrigado, sucesso, parabéns pela escolha do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado. Desde já, boa tarde a todos, boa tarde à torcida vascaína. Estou muito feliz de estar aqui e eu acho que você fez uma boa análise. Eu sou um jogador, um extremo que gosta de jogar pela esquerda, mais para vir para dentro, posso jogar como um terceiro médio também, dar a largura para o lateral envolver-se no ataque.
e é isso. Gosto de assistir os meus colegas rematar a baliza e por aí. Nuno aqui, Yuri Duque do BTB Sport. Então, quer dizer, ele vem falando, né, sobre as suas características. Agora vamos ver se o Carille terá coragem de colocar os jogadores em campo, pelo menos no banco de reservas. Seria sensacional. O Lodge já está no banco de reservas. Lembrando que para o Lodge é mais difícil, tá, galera? Porque ele não fez um treinamento ainda com o time do Vasco da Gama. Seu primeiro treinamento, com certeza, será amanhã. Não sei que o cara impressione demais, né? Chegue voando, dificilmente ele cola nesse jogo de sábado. Bom, pode até aparecer no banco de reserva, mas entrar eu acho meio difícil. Olha só, o Vasco da Gama iniciou uma etapa das melhorias que estão previstas para o CT Moacir Barbosa neste ano. O primeiro passo é a colocação de uma piscina em parceria com a marca IG, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem. O departamento médico do Vasco participou de uma reunião que tratou de definições técnicas, como, por exemplo, colocação de revestimento com piso liso e outra parte áspera, visando uma melhor utilização no dia a dia dos atletas vascaínos. O clube fará atualizações conforme houver andamento nas obras. Então, cara, eu acho que a piscina vai ficar mais ou menos assim, bem bacana, né? E o Vasco aí, juntamente com a sua equipe médica, tentando visar um melhor conforto para os atletas, e essa piscina aqui é muito importante. Então é aquela chamada permutazinha, para a gente poder seguir e falar em permutazinha, meu Deus do céu. Faturamento do Campeonato Carioca. Flamengo, até o momento, 7 milhões. Ferge, 2,8 milhões. Vasco, 2,4 milhões. Botafogo, menos 30 mil. Flu-C, menos 716 mil. A federação recebe parte da arrecadação dos clubes. O Flamengo repassará 1,3 milhões, enquanto o Vasco contribui com 932 mil. Mesmo no prejuízo, Fluminense e Botafogo ainda terão que repassar 412 mil, no caso o Fluminense, e 224 mil o Botafogo. Aí você vê, né, o interesse da Ferres de fazer, né, de qualquer maneira, esse jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Cara, é aquilo que eu falei, passa além de futebol. E para poder finalizar por enquanto, amanhã eu volto aqui de novo, tá? Lista de principais credores contam com nomes inusitados. Vasco tem uma lista vasta de credores para fazer acordos durante sua recuperação judicial. Os nomes variam de ex-presidentes a jogadores que não tiveram uma passagem brilhante pelo clube. Veja abaixo algum desses nomes, rapaz, e também os valores das dívidas. E olha só, o Vasco, entre, né, nome de ex-presidentes e jogadores, nenhum Vasco deve mais do que o senhor Jorge Salgado. Depois vem o Wendel, 11 milhões, Luiz Fabiano, 5,6 milhões, Escudeiro, 5,4, Dorival Júnior, 4,5, e por aí vai, cara. Éder Luiz, Paulão, Gilmar, Abedi, cara, olha, eu vou te falar. É muita dívida, meu irmão, que o Vasco tem com vários, mas vários jogadores, ex-técnicos e até, né, com ex-presidente. Vamos ver, né, como é que o Vasco se vira nessa recuperação judicial, mas na verdade, cara, eu vim aqui para poder te atualizar, principalmente sobre a situação do Lodge, o Nuno também, que se diz bem, juntamente com o Garré. A torcida está nessa expectativa desses jogadores conseguirem, sabe, jogar essas partidas, principalmente do Campeonato Carioca, porque você já vai ter um confronto na Copa do Brasil importante, porque, claro, o Vasco agora vai ter que ver qual o horário desse jogo. Dizem que o mando é no Nova Iguaçu, eu ainda vou confirmar isso, mas o Vasco precisa decidir sua vida contra o Nova Iguaçu e depois já fará aquele jogo na terceira fase de mata-mata, ida e volta, e aí pega aquele pote, né, da galera da Libertadores, da galera que ficou bem no Campeonato Brasileiro, do campeão da Copa do Brasil, que já é uma outra parada. Então, quer dizer, Vasco tem que se preparar. Esses jogadores, agora o Carille ganhou várias opções, ainda tá para chegar
o Bryan Palácios para poder completar. Ainda tem essa expectativa. Será que até amanhã vai rolar mais algum reforço? Lembrando que a janela internacional fecha amanhã, mas a janela nacional não, ainda vai a um período de março. Por isso que o Bryan Palácios, ele chega depois, tá, galera? Ele não vai chegar agora e não tem problema, porque qualquer jogador que jogou algum tipo de competição regional, esse jogador ainda pode ser negociado, ainda pode sair de um clube para o outro para disputar principalmente Campeonato Brasileiro e também ali as Copas Internacionais. Se um desses jogadores, como o Bryan Palácios, se ele jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, ele não pode jogar a Copa do Brasil pelo Vasco. Ele já participou por outra equipe. Então, vamos aguardar para saber se o Bryan chega mesmo, se realmente terá mais algum jogador. Eu fico muito preocupado com a questão do Verratti. Eu acho que o Verratti, ele necessita de ter ali pelo menos um jogador, e muita gente colocando isso na conta do Ryan. Eu não vejo o Ryan como um substituto direto, tendo as características parecidas, até de goleador. Eu acho que ele é mais um segundo atacante. Mas vamos ver como é que agora esse time do Vasco se comporta, porque é depois da manhã, tá? E nós estaremos ali, ainda temos aqui, ó, que resolver isso aqui, ó. A mesa nova deve chegar amanhã. Hoje chegou alguns equipamentos aqui, ó, como o amplificador de fone de ouvido. Chegaram também. E foi indicação do Digão aí, ó. EBO, tu já sabe, né? Retorno, porque a gente quer fazer algo mais profissa a partir agora das semifinais do Campeonato Carioca, com narrador, tudo direitinho. E nós já vamos te anunciar. A partir de amanhã você vai ficar sabendo quem irá fazer parte aqui do time na torcida vascaínos, beleza? Agora vocês fiquem com Deus. Beijo no coração. Amanhã eu volto, na parte da manhã, para poder conversar muito com vocês. Valeu? Fui que fui, galera.